Olá pessoal do sexto ano A, sexto ano B. A nossa aula de hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre o tema verbo. É o estudo do verbo. A gente vai estudar os modos, locução verbal, qual tipo de verbo que está aqui, em qual tempo, em qual modo, em qual pessoa. Então vamos responder junto comigo. Lembrando, essas atividades aqui não é para vocês copiar no caderno, tá? Aqui eu vou passar para vocês, eu vou falar no WhatsApp. Esse aqui é nosso vídeo de explicação que a gente vai procurar resolver. Questão número 1. Identifique se os verbos destacados nas orações abaixo exprimem ação, fenômeno ou estado ou mudança de estado. Então vamos ver aqui. Letra A. Quando se retiraram, riu-se pelo caminho à vontade. Quando se retiraram, riu-se ele pelo caminho à vontade. O que quer dizer aqui? O verbo aqui, que está sublinhado, é o verbo retirar. Está dizendo uma ação, fenômeno da natureza ou estado. O verbo se retirar. O ato de eu me retirar já indica o que? Uma ação, pessoal, tá? Então, a nossa respostinha aqui é ação. Vamos para a letra B. Vamos ler a oração. Relampejava quando os dois saíram. Relampejar é o que? Ação, estado ou fenômeno da natureza? É um fenômeno da natureza. Letra C. Luísa tornara-se uma bela moça. Isso aqui é uma ação, fenômeno da natureza ou estado ou mudança de estado? Mudança de estado. Ela tornou-se, virou-se. Letra D. Leonardo viu que estava observando. Leonardo viu que esta observação era verdadeira. Aqui é o verbo ser. O verbo ser o que? É uma ação, fenômeno ou estado? Estado, gente. Uma forma da gente ver isso aqui é através do método de eliminação. Se não é uma ação e também não é um fenômeno da natureza, então é um estado. Pelo critério de eliminação. Se não for ação nem fenômeno da natureza, então é estado. Lembrando, verbo é o que? Verbo é a classe gramatical que se flexiona em o que? Em tempo, número, modo, pessoa e voz. Então vamos destacar aqui de vermelho as nossas respostas para a gente não confundir. Vamos para a segunda questão. Assinale a alternativa que possui uma locução verbal. Lembrando de vocês que uma locução verbal é quando eu tenho dois verbos que estão juntos e eles fazem a função de um só. Um é o verbo auxiliar, geralmente é o primeiro, e o último é o verbo principal. Então vamos ler as orações. Letra A. Somente as mulheres participarão da dança. Tá vendo aqui dois verbos juntos? Somente as mulheres participarão da dança. De verbo aqui só tem o que? Participarão. Então já não é a nossa locução verbal, porque a nossa locução verbal é o que? Dois verbos juntos. E não é o caso aqui. Letra B. Os jovens tocam violão muito bem. Qual o verbo aqui dessa oração? Os jovens tocam violão muito bem. Verbo aqui só tem um, que é o tocam. Então, se é só um verbo, então já não é uma locução verbal. Lembrando, locução verbal eu preciso de dois verbos. Um verbo auxiliar e outro o principal.
Geralmente, o verbo auxiliar é o verbo ser, o verbo ter, haver ou estar. Um desses quatro são os mais populares. Letra C. Fiquei alegre com a boa notícia. Fiquei alegre com a boa notícia. De verbo aqui tem o que? Só ficou. Fiquei. Letra D. Ele ficou sabendo da festa. Tem quantos verbos aqui nessa letra D? Tem dois aqui, ó. Dois. Ficou sabendo. O verbo ficar e o verbo saber. Quem é o verbo auxiliar? Ficou. Quem é o verbo principal? Sabendo. Então aqui nós já temos aqui a nossa locução verbal. Então a nossa resposta certa da segunda aqui é a letra D. Terceira questão. Identifique o modo dos verbos nas orações a seguir. Lembrando, pessoal, os modos são aqueles três: modo subjuntivo, modo imperativo e modo indicativo. Modo subjuntivo exprime o que? Uma hipótese, um talvez, uma hipótese. Modo indicativo indica uma certeza, um fato real. Modo imperativo, modo da mamãe, é uma ordem, um mandamento. Então vamos lá. Identifique o modo dos verbos nas orações a seguir. Choveu muito ontem. Se ele está dizendo que choveu muito ontem, é um fato real, aconteceu, está exprimindo um fato real, então é o que? Modo indicativo. Faz frio. Se está fazendo frio, faz frio, ele tem a certeza. Então também é modo indicativo. Ele tem a certeza desse fato, porque ele não está em dúvida. Se dissesse talvez faça frio, ou se for fazer frio, aí seria modo subjuntivo. Letra C. Não arrumamos o quarto. Também aqui é o modo indicativo, porque ele tem certeza que não arrumou o quarto. Letra D. Talvez eu experimente desse sorvete. Essa frase aqui, essa oração, está exprimindo o que? Uma certeza? Não, obviamente não, porque tem a palavra talvez. Então, se não é certeza, só posso estar entre o modo subjuntivo e o modo imperativo. Aqui está dizendo que ela está me mandando alguma coisa, exprimindo alguma ordem, algum mandamento? Não. Então, ela aqui é o modo subjuntivo. Letra E. Abra essa porta, garoto. A gente já dá para perceber aqui que é o modo da mamãe aqui, porque exprime o que? Uma ordem, um mandamento, uma instrução. Então aqui é o modo imperativo. Prestem bastante atenção nessa aula, porque a nossa provinha vai ser esse estilo aqui, viu? Vou perguntar qual tipo de modo, tá? Seja subjuntivo, imperativo ou indicativo, tá? Quarta questão. Complete as frases de acordo com os verbos entre parênteses e os tempos pedidos. Letra A. Preciso passar no vestibular, por isso muito. A frase é essa aqui, né? Eu preciso complementar ela com o verbo que está aqui, o verbo estudar, que está na forma crua, original, o verbo estudar.
eu preciso botar ela nesse espaçozinho aqui. Então, como ficaria? É no futuro do presente, do indicativo. Então, vamos reler a frase e tentar encaixar o verbo estudar de uma forma perfeita, que fique uma dicção perfeita. Preciso passar no vestibular, por isso estudei muito. Estudei. Estudei muito, tá o quê? Tá na primeira pessoa do futuro do presente do indicativo. Eu estudei, tu estudou. Eu estudei, tu estudou, ele estudou. Letra B. Boas lembranças da minha infância. Eu tenho que encaixar nesse espaço aqui o verbo ter. Que tá o ter. O verbo ter, ele precisa estar no presente do indicativo. Então, para encaixar o verbo ter nesse aqui, como ficaria? Eu botaria ter boas lembranças da minha infância? Não. Se encaixaria perfeito se eu colocasse tive não, tenho boas lembranças da minha infância, que está no presente, tenho. Agora, se fosse no passado, aí sim seria tive boas lembranças. Letra C. Marcela e Bruna ao cinema ontem. Verbo ir no pretérito, ou seja, passado, pretérito perfeito do indicativo. O pretérito perfeito do indicativo é o passado em si, é o tipo de passado mais comum que tem. Então, como eu vou encaixar o verbo ir aqui? Marcelo e Bruna ir ao cinema ontem. Não dá certo, não se encaixa direito. Mas o verbo ir, ele serve quando ele se flexiona no pretérito perfeito, ele se transforma. Marcela e Bruna foram ao cinema ontem. Essa é o verbo ir, concordando com a oração. Foram. Por que foram, professor? Primeiro porque o sujeito aqui é Marcela e Bruna, então tem que estar no plural. E está pedindo aqui pretérito perfeito, ou seja, o passado. Agora, se eu pedisse Marcela e Bruna no futuro do presente, Marcela e Bruna irão ao cinema ontem. Irão ao cinema. Essa seria a forma correta. Letra D. Nesta vida, o que plantamos? O verbo aqui é colher. Está no presente do indicativo. Então, como eu faço para encaixar o verbo colher nesse espaço aqui? Nesta vida, colher o que plantamos? Não encaixa. Não fica bom. Então, vamos ter que dar uma analisada. Nesta vida, colher, presente do indicativo. Nesta vida, colhemos o que plantamos. Professor, mas por que está no plural? Porque está se referindo no que? A plantamos. Nós plantamos. Nós colhemos. Então se refere a nós, ou seja, terceira pessoa do plural. Quinta questão. Reescreva as frases pelos tempos adequados dos verbos indicados nos parênteses. Letra A. Ontem eu, um lobo do mar. Aqui é o verbo conhecer. Como ficaria encaixado o verbo conhecer nessa lacuna aqui? Ontem eu conheci um lobo do mar. Não se encaixa. Ficaria melhor se eu colocasse o que? Ontem eu
conheci um lobo do mar. Tá na primeira pessoa do singular. Eu conheci, tu conheceu, ele conheceu, nós conhecemos, vós conheceis, eles conheceram. Letra B. No mês passado, os alunos, verbo, estudar. Como eu encaixaria o verbo estudar aqui? No mês passado, os alunos estudar verbos. Não se encaixa perfeito. Não. No caso seria aqui. No mês passado, os alunos estudaram verbo. Por que que está no plural, professor? Porque o sujeito está no plural aqui, ó. Os alunos estudaram. Agora, se tivesse no mês passado, o aluno estudou verbos. Está se referindo a só um aluno, entendeu? No mês passado, os alunos estudaram verbos. Hoje, um bonito dia. O verbo aqui é estar. Como ele se encaixaria aqui? Hoje está um bonito dia. Está. Hoje está um bonito dia. Esse tipo de pergunta aqui, esse tipo de questão é que haverá na nossa prova, tá? Então é bom vocês ir se acostumando para saber o que eu vou pedindo nela, tá? Letra D e a última da quinta questão da nossa aula. No próximo ano, eu estar no ensino médio. Como se encaixaria o verbo estar aqui? Se eu colocasse no próximo ano, eu estar no ensino médio? Não, você não é índio para falar dessa forma. Então, o que se encaixaria perfeito aqui seria: no próximo ano, eu estarei, porque é no futuro, viu? Estarei no ensino médio. Tá no futuro. Então, pessoal, essa foi a nossa atividadezinha. A gente fez 5 questões aqui, descreveu cada uma, o porquê ou não porquê de cada um. A gente viu que o verbo é uma classe gramatical que se flexiona bastante em número, que é primeira, segunda ou terceira pessoa, em número, se é singular ou plural, em pessoa, primeira, segunda ou terceira, em modo, se ele é modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Então, o que a gente viu aqui, nada mais além do que o que a gente está vendo na sala de aula, nas nossas videoaulas. Viu também sobre locução verbal, que eu expliquei, que são 2 verbos que valem por um só. O primeiro verbo é o auxiliar. O verbo auxiliar, os mais populares são ser, estar, ter e haver. São esses 4 que são mais populares. E o último é o do conjunto, da dupla da locução verbal. O último é o verbo principal. É ele que é conjugado, ele que se transforma. Então essa foi a nossa aulinha. A gente completou lacunas aqui com qual tipo de verbo no futuro do presente, do presente indicativo, pretérito imperfeito, pretérito perfeito. É esse tipo de questão que iremos abordar nas nossas provas. Qualquer dúvida, vocês me acionem aqui no WhatsApp, tá? Até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus. Lembrando, essa atividade não é para vocês copiar no caderno. Eu estava exercitando aqui junto com vocês. Só na próxima, só mais tarde, né? Eu vou passar no WhatsApp uma atividadezinha de 5 questões para vocês responderem. Mas essa aqui já foi respondida. Nós já respondemos ela. Então não precisa ser feito.